Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ao meu canal. E o vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade ao modo Home Hub, tá? Continuidade é essa guia que eu estou planejando com vocês. E o último vídeo que eu fiz foi do Home Hub e eu deixei para fazer a segunda parte, porque tá ficando muito comprido e tinha muita coisa que eu queria mostrar para vocês. E não queria deixar o vídeo muito longo, então preferi fazer essa parte 2 que eu estou fazendo agora. E vou mostrar o restante das funções que tem no Home Hub, tá? Então eu espero que vocês gostem. Deixe o seu likezinho, suas curtidas e vamos começar com o vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer pelos 88 inscritos, estou muito feliz. E já estamos chegando a 100 inscritos, onde eu vou poder liberar a minha pasta de conteúdos que vai conter um monte de algumas personalizações, widget e entre outros. Então, logo menos estaremos chegando nessa meta que eu quero muito atingir. E obrigada pelas visualizações também, tá? De cada vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo, tá? E agora sim, vamos com o vídeo. Bom, retomando ao vídeo anterior, eu vou estar acessando o Home Hub, tá? Pelo Fine Lock, você já sabe como baixar ele e, como usar. Então, vamos lá, vou entrar aqui no Hub Hub de novo. E no vídeo anterior eu acabei falando sobre o Home Screen e o Task Change, que são as duas funções que eu mais uso aqui também. Além desses outros sets que eu vou falar pra vocês agora mesmo. A última função que eu mais gosto de mexer é o Gesture Sets, que é basicamente você pode editar a animação do botão inicial, tá? O botão Home, que é o botão inicial. Então, essa parte eu amo editar ele, tá? Então, é uma das funções que eu gosto bastante. Vocês também provavelmente vão gostar, porque também faz parte dessa personalização. Você também pode ter a opção de personalizar o botão do Home. Então, ao ativar essa função, vocês precisam estar ativando essa primeira opção, que é essa daqui, tá? É onde você vai poder mexer nas animações do botão inicial. Então, ativando essa função, vocês apertam em cima dele e aqui vai mostrar as funções, tá? As animações. Tem essa aqui, que é o primeiro, que é o clássico, que é o padrão, né? Então, é o padrão que vem no celular. A próxima animação, que é Elegance, ele é basicamente assim, ó. Ele sai um pouquinho solto, né? Um pouquinho leve. E a próxima animação, que é o dinâmico, que é, o próprio nome já diz, ele vai mais rápido, ó. Tá vendo? Você volta um pouquinho, você volta bem mais rápido usando essa animação. A quarta opção, que é a quarta animação, que é Sweet, que o nome já diz, que é doce. Então, ele sai, um pouquinho mais suave e devagar no finalzinho. Também, essa animação também é muito bom. Então, o que eu mais uso aqui é o Sweet e essa última opção também, tá? Que você também pode estar editando a velocidade da animação. Você pode deixar devagar, bem lento, ó, e ele sai lento. Ou pode deixar rápido, porque ele fica igual o dinâmico. Então, ó, ele é quase basicamente igual a animação do dinâmico. E você pode deixar no meio termo, tá? Ó, não muito rápido e muito lento. Vou deixar aqui, ó, aqui nessa configuração assim, ó. Ele sai nessa animação um pouquinho mais suave, nem tão lenta e nem tão rápido. Eu vou deixar em Sweet, que eu gosto mais de deixar nele, então... Na verdade não, vou deixar no Simple Turn, que é o mais que eu também tô gostando de mexer. Então vou deixar nessa função, nessa configuração. E aí descendo mais um pouco, tem essa parte aqui de Advanced Turning, que é basicamente você pode estar editando um pouquinho mais avançado todas as animações do seu celular, inclusive o botão Home Hub e os aplicativos que, conforme você aperta nele, ele vai dando aquela velocidade um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, ó. Quando você clica no aplicativo,
ele vai, né, ele vai abrindo conforme as configurações vocês vão mexendo aqui embaixo, tá? Ó, vocês podem estar mexendo aqui na velocidade de cada função, tá? Ó, é muito legal, tá, gente? Essa também, assim, é uma configuração muito mais complexa e avançada, então eu não mexo tanto aqui nessa parte. Eu deixo como tá mesmo, tá? Mas fica no critério de vocês, se vocês quiserem editar essa parte, também é uma boa opção, tá? E se vocês não estarem gostando de como tá ficando as animações e tudo mais, é só você descendo um pouco mais e aí é só apertar aqui essa palavra aqui, reset, tá? Que ele vai voltar ao padrão, todas as configurações padrão, tá? Então é basicamente isso que essa função faz, tá? Essas configurações aqui. Como eu não mexo, não vou estar me aprofundando tanto, mas então fica no critério de vocês, tá? Então aqui que é basicamente você pode, mais ou menos isso, que você também pode estar configurando, personalizando o celular de vocês com essas animações que ficam muito lindas, gente, sério, cada função aqui, cada animação fica muito lindo, então é uma das opções que eu costumo mais de mexer aqui, tá? Voltando, tem essa segunda opção também, que eu mexo, que eu configuro, que basicamente é a velocidade que você vai abrindo os aplicativos, tá? Então, né, ativando essa função, você pode mexer aqui, ó, na velocidade do... Opa, aqui, ó, vocês precisam estar ativando. Ó, tem a segunda opção e tem essa segunda opção é a mesma coisa que eu mostrei pra vocês na função anterior, tá? Você também pode estar mexendo aqui um pouquinho mais avançado nessa configuração. Então, eu vou deixar aqui na primeira opção, que é o Simply Turning, que você pode estar mexendo na velocidade ao abrir os aplicativos, tá? Então, você pode deixar um pouquinho mais rápido, pode deixar um pouquinho mais lento. Eu vou deixar no meio termo, tá? Eu costumo deixar em 55, tá? Nessa configuração aqui mesmo. Então, conforme vocês, né, vocês vão abrir no aplicativo de vocês, né? Ó, ele vai fazer essa animação um pouquinho mais lenta e conforme vocês vão, né, configurando, ele vai mexendo aqui nas animações. Então, é basicamente essa função que vocês podem estar personalizando também, tá? É muito legal e muito mais simples, tá? Então, conforme eu falei, essa parte aqui também, que é a Advanced Turning, você também pode estar mexendo na velocidade um pouco mais complexa, tá? Um pouco mais avançada. Ó, tá vendo? Pode estar mexendo na velocidade de qualquer configuração. Então, a mesma coisa, se vocês não gostarem de como tá ficando a personalização, só você tá dando um reset que ele vai voltar no formato padrão, tá? Então, como eu não mexo nessa parte, eu vou estar saindo aqui e vou estar selecionando essa parte aqui, tá? O Simply Turn. Então, é basicamente isso que essa função faz, tá? Não tem muito segredo. Bom, dando continuidade no Home Hub, essa terceira opção também é uma opção muito legal, que você pode deixar com um blur na animação, tá? Então, quando você sai do aplicativo ou volta para a tela inicial, ele vai dar um efeito de blur, tá? Então, conforme vocês vão aqui, ó, nessa configuração aqui, ó, a primeira você pode deixar um icon com blur, tá? Ó, os ícones vão ficar em blur conforme vocês vão entrando ou saindo do aplicativo ou apertando no botão inicial, tá? E essa parte aqui do Wallpaper Blur também é uma boa opção. Vocês também ele vai dar um blur toda vez que você sai do aplicativo ou entra. E essa parte aqui, o Blending Level, que você pode também configurar a intensidade do blur, tá? Ó, você pode deixar pequeno, regular ou um pouco mais grande. Eu vou deixar em regular. E aí, ó, ativando todas essas opções, ele vai fazer como a tela tá totalmente branca, né, a tela inicial, ele vai mostrar muito blur, mas é basicamente isso, ó, eu vou entrar aqui no YouTube, ele vai dar um pouquinho de blur, ó, tá vendo?
ele vai dar esse blur aqui quando você, nessa animação. Então é muito legal também essa função. Só que o problema também dele, né, um problema um pouco assim, é que ao ativar essa opção, ele vai viciar a bateria, tá? Ele vai gastar um pouquinho mais da sua bateria, a bateria vai ficando, né, mais viciada se você tiver essa opção do blur. Então, mas também uma boa opção, fica no critério de vocês. Eu não costumo usar tanto por causa disso, tá? Da bateria, porque minha bateria já tá ficando viciada, então eu não costumo usar essa função de blur, tá? Eu deixo sem mesmo. Mas é uma boa opção pra vocês personalizar o celular de vocês, tá? Pra deixar um pouquinho mais bonitinho. Então é basicamente essa função faz. E a última função, que é a quarta função que eu não uso, que é basicamente você pode deixar o Home Hub, o Home, né, a tela inicial, uma vibração, tá? Você pode, quando você, né, volta pra tela inicial, ele faz uma vibração. Então, também é uma boa função, mas eu não costumo usar. E essas opções aqui de baixo eu também não uso, tá, gente? Só essa opção que já tava ativado, tá? Então, eu nem sei pra que serve essa função, já tava ativado mesmo. Então, é basicamente isso que essa função faz, tá? Do gestor de settings. Também é muito bom e perfeito para personalizar o celular de vocês, tá? Enfim, esse é o Home Hub, tá? Eu mostrei as principais funções que eu costumo usar. Então, as que estão desativadas eu não uso, então eu não vou dar muita profundidade, que não é muito interessante assim. Então, tudo que eu falei mesmo são essas 3 funções que eu mostrei para vocês e que vai ajudar muito nas suas personalizações. Então, eu espero mesmo que ajudem vocês, tá? Então é isso, esse é o Home Hub, tá? É um dos modos que eu amo usar e também, né, facilita demais nas personalizações. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer como sempre uma mini tour na minha personalização, que está linda, simplesmente perfeita. Então vale muito a pena mostrar essa personalização para vocês. Bom, começando pela tela inicial, pelos widgets da tela inicial. Temos esse widget aqui do Jungkook, que é um DB4, que eu fiz pelo catálogo GT, tá? Simplesmente fofo, muito lindinho. A próximo widget temos esse aqui, que é o widget da galeria, tá? Que eu fiz no catálogo GT, eu coloquei nesse mesmo formato, desse quadrado, igual que tá aqui no DB4, tá? Pra deixar mais proporcional, porque se eu colocar um da galeria, né, no próprio sistema, ia ficar desproporcional. Então, resolvi fazer eu mesma no catálogo GT e colocar essa foto aqui, tá? Essa imagem. O próximo vídeo é o Good Day, que ele tá, assim, muito mais reformulado. Eu adicionei algumas funções nele. Alguns não, só uma função, que é esse relógio, tá? Eu acabei colocando esse relógio, esse painel. Eu posso dizer agora que esse painel já está mais completo, mais completinho, e vocês já estão me pedindo faz um tempinho para liberar esse widget para vocês, e eu vou liberar assim que a gente atingir as 100 inscritos. Eu vou estar liberando esse widget, e assim como os outros que eu venho, né, personalizando, usando para personalizar meu celular. Então, tá simplesmente lindo esse widget. O próximo widget é esse aqui, que é do catálogo GT também, que eu criei. Tá basicamente com esse widget do coração no centro. Então eu preferi tá bem simples, mas eu gostei do resultado desse widget. O próximo é esse aqui do calendário, tá? Que também foi feita por mim. Tá simplesmente lindinho e fofo, combina muito com a personalização. E agora, na página secundária, temos esse widget de linhas, que eu peguei no Tumblr e transformei ele em widget, usando o catálogo GT. Assim como esses 2 últimos vídeos, tá, gente? Aqui do Chuku. Esse aqui também é uma linha. Também eu transformei ele em widget, tá? Eu peguei tudo no Tumblr, essas 3 linhas.
e criei no widget deles no canal GT. E por último temos esse painel, que também eu tô reformulando ele, tá? Não tá 100% funcional. Deve estar sim funcional, mas eu ainda vou editar algumas coisinhas nele, pra ficar um pouco mais reformulado, mais completinho. Eu amei, simplesmente amei criar esse painel. E agora sim, vamos com os ícones, tá? Vocês podem ver que os ícones estão com um efeito um pouquinho diferente. E tá meio com essa pegada dos ícones que atualizou aqui na One UI 1.5, que ele tá com esse sombreadinho no fundo dos ícones, tá? E eles estão nesse formato de quadrado e também estão com um efeito assim, ó. Eu vou mostrar os aplicativos, ó. Olha só como tá lindo esse efeito que eu fiz no Theme Park, tá? Foi eu que fiz. E eu coloquei, simplesmente adicionei alguns ícones, eu adicionei alguns sombreados nos ícones. E eles estão com esse formato um pouquinho mais grosso, né? A grossura deles está um pouco mais expresso, então eu amei criar dessa forma. Tão lindo mesmo, sério. Eu amei criar esses ícones que, né, sinceramente, eles estão parecendo uma barra de chocolate, então, com essa cor, né, marrom. Eu simplesmente amei. E tá super divino, gente, sério. E além dos ícones, né, que eu personalizei, alguns eu coloquei preenchimento, tá? Alguns quadrados com preenchimento no marrom, né, com a cor marrom. E aqui embaixo, né, os dos ícones inferior, eu adicionei alguns PNG, tá? Então, eu adicionei esse PNG aqui do telefone, tá? Esse aqui da câmera. E esse aqui que tá com preenchimento é o Chrome, tá? Então, eu amei simplesmente o resultado deles. Então, simplesmente incrível. Assim como tá na tela secundária também os ícones, tá? Alguns eu deixei com esse efeito. E os outros dois eu deixei com preenchimento. E tá lindo, né? Tá a coisa mais linda do mundo. E agora eu vou mostrar o meu painel de controle, que tá dessa forma. Tá lindo, gente. Olha que lindo, que lindeza. Sério, eu adicionei alguns PNGs em cada função, tá? Em cada itens. Aqui em cima eu adicionei uns PNGs, ficou fofo, muito lindinho. E nos outros itens eu coloquei algumas imagens no fundo e ficou lindo. Eu amei o resultado, olha. Quando você, né, abaixa assim, ó, ele já mostra basicamente quase o wallpaper inteiro, né? Então, essa foi essa imagem que eu coloquei nesse item aqui. E ficou simplesmente a coisa mais linda, gente. Sério, eu amei. Estou amando essa personalização, tá? Muito bonita, gente, né? O que vocês acham? O que vocês acharam dessa personalização? Como vocês podem ver, eu também personalizei a barra de navegação, que eu já ensinei aqui no vídeo, aqui no canal. Eu também vou deixar esse vídeo ensinando de editar a barra de navegação na playlist dessa guia, tá? De personalização. Então, se vocês não viram, vão lá ver, que tá tudo mais certinho, mais fácil para vocês poderem acessar, tá? Então, eu coloquei essa corzinha marrom para combinar com a personalização. E agora eu vou mostrar meu teclado, que tá assim, ó. Tá lindo, tá a coisa mais linda. Olha isso, gente. Perfeição. Olha, ele ficou ser feito no fundo e tá simplesmente incrível. Sério, eu amei personalizar esse teclado. Também vou ensinar um pouquinho mais complexo pra vocês, tá? Nesse guia. Como eu personalizo esse teclado, tá? Que eu uso o Keyscape, que eu acho que você já deve conhecer. Mas eu vou me aprofundar nos próximos vídeos com a maneira que vocês podem usar ele, tá? Então é isso, esse é o meu teclado. E por fim, essa é a minha tela de bloqueio, está simplesmente maravilhoso. Primeiramente eu coloquei essa fonte no relógio que eu mesma baixei e adicionei aqui na minha tela de bloqueio. Inclusive eu já ensinei para vocês como baixar suas próprias fontes e adicionar aqui no tela de bloqueio. Vocês não viram, vão lá ver. E também vou deixar também esse vídeo adicionar na playlist, tá? Nessa guia, que também pode facilitar a vida de cada um, né? Enfim. Então esse aqui é o relógio, tá? Tá nessa pegada, essa fonte lindo, que combina muito com a personalização.
Temos aqui o widget do cadáver GT, que é o da bateria e do fone Bluetooth, que, né, vocês já sabem que esse widget eu peguei lá no canal da Izinha, então estou usando bastante ele, como vocês podem ver. E, gente, sério, é isso. Esse é a minha tela de bloqueio. Ele tá muito simples, mas tá muito lindinho. Eu quis adicionar muita coisa pra não ficar muito, né, pra não ficar muita coisa mesmo. Então, o básico já fica muito mais bonito. Eu só não falei o cadeado, né, que é o cadeado que eu costumo usar bastante, que é esse aqui de coração. E tá com essa cor branca, bem padrão mesmo. Então, enfim, essa é a minha tela de bloqueio. Tá simplesmente maravilhoso, né? E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda guia, né? Então, eu realmente espero que ajudem vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Deixa suas sugestões de vídeo, seus comentários, o que vocês acharam desse vídeo. Deixa seus likes, suas curtidinhas. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!